Bem, então vamos lá, vamos entender como ter ideias infinitas de conteúdo. Claro que infinitos é muita coisa, mas eu vou te mostrar algumas ferramentas que vão te ajudar então a ter muitas ideias de conteúdo aí para alimentar as suas redes sociais, criar anúncios, enfim, o material que você quiser. Bem, o que é um problema comum, né, que as pessoas que passam aqui pelos meus treinamentos têm? Camila, o que postar? Que tipo de conteúdo produzir? Parece que tudo já foi feito, parece que tudo já foi falado, né? Então, dependendo do seu nicho, com certeza, muito conteúdo já foi produzido, né? Mas a gente sempre pode encontrar novas ideias, seja para produzir conteúdo, seja para vídeos, materiais para download, aulas, lançamentos, enfim, dependendo aí do que você for trabalhar, como afiliado, como um negócio comum, vamos dizer assim, um negócio online, vai fazer um lançamento, vai ter um produto no perpétuo. Então, como ter essas ideias teoricamente infinitas aí? Bem, a gente vem trabalhando então com essa questão da atenção, interesse, desejo e ação. Então, produzir conteúdo, gerar informação é algo relevante e importante, né? Lembrando, cada negócio tem seu ritmo, cada negócio tem a sua necessidade, cada negócio tem a sua demanda, então é importante você estar atento a isso. Mas eu acredito que todo negócio precisa, né, ter uma regularidade, ter uma frequência ali na produção de conteúdo. E claro, quando a gente for falar sobre o chamado da estratégia dos posts ouro, quanto mais conteúdo você produzir, teoricamente, mais você vai poder identificar oportunidades aí de melhorias para o seu negócio, mas a gente vai chegar lá nas próximas aulas, certo? Então, qual é a ideia aqui? Na aula anterior, a gente falou sobre o quadro situação e solução, né? Então, se você fez a sua pesquisa lá da sua persona, você já identificou várias situações que ela vive. Camila, eu identifiquei, mas identifiquei poucas. Ou eu identifiquei, mas já tratei da maioria. E eu agora, o que eu faço, né? Onde que eu vou buscar novas ideias? Vou precisar fazer todo aquele processo de novo? Não necessariamente. Então, eu vou trazer aqui duas ferramentas, tá? Elas fazem a mesma coisa, mas uma hora uma funciona, outra hora outra funciona, para que você tenha, então, essas ideias teoricamente infinitas, tá? A primeira ferramenta que eu quero compartilhar com você é uma chamada Also Asked. Qual que é o funcionamento dessas duas ferramentas? Ela é muito baseada nas pesquisas feitas no Google, né? Então, o Google acaba sendo aí um lugar muito interessante para a gente fazer pesquisas e no Google, quando você pesquisa sobre algum termo, ele vai sugerir, olha, as pessoas também pesquisam sobre isso, tá? E essa é a função básica aí do Also Asked e da outra ferramenta que eu vou te mostrar já já. Eles vão pegar um termo que você está procurando, um termo mais genérico, e eles vão começar a desmembrar esse termo em vários outros assuntos. Então, você pode pegar um termo bem nível atenção, bem inicial dentro do processo do funil e ir para as coisas mais avançadas, tá? Então, o Also Asked é uma dessas ferramentas e outra é a chamada Answer the Public, tá? Então, são duas ferramentas, elas fazem basicamente as mesmas coisas, mas, como eu falei, em algum momento, nesse momento em específico dessa aula, a Also Asked está fora do ar, eles estão em manutenção, mas a Answer the Public está funcionando, tá? Então, como que elas funcionam de modo geral? A Also Asked, se você coloca ali, por exemplo, a pesquisa marketing, ela vai te dar ali algumas ideias, né? Então, derivando da palavra marketing, o que as pessoas também pesquisam, também perguntam, que é o nome da ferramenta, Also Asked. Qual a função do marketing? Dentro desse tema, qual é a função do marketing digital? Quais são os cargos? Qual o objetivo do marketing? Qual a principal função do marketing na administração? E aí começa a derivar. Como se chama a pessoa que trabalha com marketing digital? O que é preciso para trabalhar com marketing digital? Então, tudo isso são situações, né? Dúvidas, objeções, oportunidades, questões que as pessoas têm sobre o seu negócio. Então, vamos supor que você tenha um curso sobre marketing digital, né? Você quer criar aí uma nova função. Então, o que você pode fazer? Entra lá no Also Asked, por exemplo, ele vai te dar vários exemplos. Outro aqui, então, como eu falei, o Answer the Public, ele já vai mais para a linha do que, por quê, como e tudo mais. Isso é bem legal, já deixa tudo meio pronto, até para quando a gente for aplicar algumas estratégias de copyright. Então, ele já separa onde, qual, quem, o que, quando, por que, como, por que são. Então, dentro da palavra marketing, por exemplo, eu vou ter lá a derivação do quem. Marketing, quem disse Berenice, então é uma marca, né? Então você pode fazer, sei lá, um conteúdo. Quem está por trás do marketing do quem disse Berenice e fazer uma entrevista.
Quem faz marketing é esperto, sim, mas quem faz marketing é o profissional do marketing, um marqueteiro, marketólogo, enfim. Quem faz marketing é chamado de esperto. Então, brincadeira, mas assim, já tem vários assuntos, né, pra gente trabalhar. Marketing, por quê? Por que marketing pessoal é importante para sua carreira? Por que fazer marketing de conteúdo? E assim por diante, tá? Vamos ver na prática aqui como que ela funciona, só para eu te mostrar. Bem, como eu falei, no momento em que essa aula está sendo gravada, a AlsoESC está em manutenção, tá? Então, você pode vir aqui e ver se ela está funcionando. Então, ela é bem legal, ela acaba sendo mais visual, vamos dizer assim, né? Mas no momento a gente vai utilizar então a Answer the Public, tá? Ele tem alguns recursos pagos, tal, mas é para quando você vai fazer um volume maior de pesquisas, tá? Mas só para você ter algumas ideias aqui, já dá para começar. Então, como que vai funcionar? Vou usar aqui o problema, né, a pergunta. Ó, você vai entrar com tópico, marca ou produto. Você vai poder utilizar uma ou duas palavras para resultados melhores. Então, é importante a gente começar de um termo mais genérico, para daí ele ir derivando para coisas mais específicas, tá? Então, aqui eu vou colocar o exemplo que ele deu ali, chocolate amargo. Só pra gente já ir filtrando. Aqui você vai filtrar pelo seu país, né? Para qual é o público, para qual é a sua persona onde esse grupo está. Então, se você vai fazer conteúdo para quem está em Singapura, você vai pegar aqui Portugal, Espanha, enfim, Estados Unidos, você vai pegar aqui do seu país. Então, a maioria dos alunos é do Brasil. Está aqui o nosso Brasil. Inglês, a gente vai colocar aqui português, aí você vai colocar o idioma, né, do seu público e vai clicar aqui em Search, tá? E aí agora ele vai começar, né, a fazer essa busca aqui com a palavra chocolate e amargo. Procurando as questões, aí você vai poder ver naquele esquema, né, de ramos, vamos dizer assim, onde ele ramifica, ou aqui vai ter a visualização por dados, né? Então, aqui ele já vai separar como, onde, por quê, o que, qual, quando, quem são. Então, você vai ver, alguns termos vai ter mais, alguns termos vão ter menos, né? Então, aqui você vai ter preposições, comparações, vários dados, várias informações legais, tá? Então, vamos lá. Chocolate amargo, com castanha, com cereja, com flor de sal. Então, aqui, se você for fazer uma receita, por exemplo, para atrair um novo público, são coisas que as pessoas perguntam. Chocolate amargo para enxaqueca, para fundir, para pressão alta. Então, se você é um médico, por exemplo, esse é um termo que as pessoas pesquisam, né? Sei lá, um psicólogo. Então, vamos lá, perguntas. O que é chocolate amargo? Então, você poderia fazer um conteúdo. Então, é um conteúdo lá de topo de funil, por exemplo. O que é? Chocolate amargo é chocolate que tem X% de cacau, blá, blá, blá. Você vai explicar, tá? Por que faz bem? Então, aqui você vai ver que tem muita coisa legal que você pode já começar. Então, porque eu falo, né? Ideias infinitas, que você vai colocar aqui os termos e vai ter várias e várias ideias aí para os seus conteúdos, tá? E agora, Camila, achei as ideias, usei ali o Answer the Public ou Also Asked. O que eu faço? Pode colocar no quadro situação solução. Qual é a situação? Por que chocolate amargo faz bem? Qual a solução? A resposta para essa dúvida. O chocolate amargo faz bem por conta disso, mais aquilo. Então, você pode fazer um vídeo, você pode fazer um e-book, você pode fazer um post no Instagram, você pode fazer um vídeo no YouTube, uma enquete no Stories, enfim. Vai depender um pouco, tá? Do nível de conteúdo que a gente vai tratar. Eu vou te falar um pouquinho mais sobre isso já. Então, entendeu? Pega essas ferramentas, pesquisa ali sobre vários termos ou um termo específico que resuma o seu negócio. E ali você vai colocar no quadro situação, a solução, a fase ou o tipo de conteúdo que você vai produzir. Como material complementar para essas questões de ideias de conteúdo e que tipo de conteúdo postar, vou deixar aqui para você o guia 68 ideias práticas. Qual é a ideia? Ali você vai ter 5 grupos, tá, de tipos de conteúdo que você pode produzir para suas mídias sociais, para o seu site, para os seus vídeos, tá? Então, esse guia 68 ideias vai te trazer, né, quais são os tipos de conteúdo que você pode produzir de acordo com o tema, por exemplo, chocolate amargo ali que você identificou. Então, é um guia super legal, muito legal, modéstia à parte, e ele é fruto aí de todos os anos que eu trabalho já com marketing digital, em especial conteúdos para blogs. Então,
esse guia eu acho que é um guia bem importante para você ter aqui como material complementar dessa aula. Bem, dito isso então, respondi a pergunta, né? Como ter ideias infinitas de conteúdo. Ali no guia 68 você vai ter mais ideias ainda para os seus conteúdos. Agora uma pergunta comum, né, que surge, uma situação comum que surge é: até onde ir no meu conteúdo? Né? Então, porque principalmente a pessoa que trabalha com conteúdo, com educação, quem vende curso e tudo mais, pergunta: Camila, e se eu der todo o meu conteúdo gratuito, o que as pessoas vão querer comprar de mim, né? Então, essa é uma objeção comum que as pessoas têm. E para tentar responder essa questão, eu uso esse esqueminha aqui dos chamados níveis de conteúdo. Então, isso aqui vai te ajudar, né, a quem sabe, segmentar os seus conteúdos. Eu vou te explicar mais ou menos como que vai funcionar. Bem, de modo geral, vão existir o conteúdo de informação, análise, conhecimento e sabedoria, tá? Então, esses são os níveis de conteúdo que eu acabo trabalhando aqui. Para que eles servem, então? Para dizer até onde eu vou, né? Então, olha, se eu for aqui muito para conhecimento, por exemplo, o que um conteúdo de conhecimento exige? Tá? Eu já vou trazer um pouco da definição. Não dá para fazer um conteúdo necessariamente de conhecimento num stories lá do Instagram, tá? Então, vai depender um pouco, né, do tipo de conteúdo. Mas só para você entender, né, talvez, e até onde você vai, né, e qual é o valor, teoricamente, de cada uma dessas questões. Vamos lá. Um conteúdo de informação. O que é informação? Informação é uma informação, ela tem em qualquer lugar e ela tende a ter pouco valor, tá? Eu vou trazer aqui alguns exemplos para você do caso de uma pessoa que trabalha com adestramento, tá? Então, eu sou cliente dessa pessoa, entrei lá no Instagram dela e dei uma olhada lá para ver como que ela vem trabalhando e trago aqui como exemplo para você. Então, vamos lá. Informação tem em qualquer lugar e tende a ter pouco valor. Então, informação é um conteúdo que teoricamente todo mundo já sabe, ou é um conteúdo assim, eu tô dando uma informação, tem ali, é assim, dessa forma. Então, o que é um exemplo aqui de um conteúdo de informação? É um conteúdo teoricamente mais para chamar a atenção, uma coisa um pouco mais, sei lá, atrativa e tudo mais. Então, aqui um exemplo do me respeita, sou pequeno, mas sou cachorro, né? Então, aqui é uma brincadeira, é uma coisa assim, uma informação dela dar aqui um conteúdo sobre a questão assim de que geralmente os cachorros menores são mais agressivos do que os maiores, tal. Então, como ela trabalha com esse tipo de segmento, né, de adestramento, então ela traz uma informação. Então, geralmente, quem tem um cachorro pequeno, geralmente é bravo, vai se identificar, vai curtir, vai achar legal. Legal, bacana. Mas é uma coisa assim que, não é algo, nossa, mudou minha vida, né? Então, é uma coisa, né, do dia a dia ali, uma informação comum. Aí a gente pode ir para um conhecimento, né, um nível de conhecimento um pouco mais avançado, vamos dizer assim, que é o de análise. Que é, quais são as suas sugestões em relação a um tema ou área? Então, por exemplo, eu trabalho lá, tenho meu blog, e aí eu separo lá ferramentas para gerenciar um perfil do Instagram, tá? Então, vai ter essas ferramentas aqui e eu sugiro essa. Eu faço uma lista, mas não é nada aprofundado. Eu fiz esse apanhado aqui, né? Eu fiz essa busca. Essas são ferramentas legais que vão te ajudar e você pode testar aí. Então, não tem nada assim, algo aprofundado, alguma coisa que realmente vai, nossa, né? É um conteúdo transformador. É um conteúdo de análise. Então, quais as minhas sugestões em relação ao tema ou área? Aqui um outro exemplo, né, desse conteúdo, que é dicas para adaptação entre o seu cão e um bebê humano. Então, são dicas, né? São coisas que podem ajudar as pessoas, mas não é nada assim muito transformador, né? Então, o que fazer no caso de uma criança, né, ter contato com o cachorro? Daí ela fez um post carrossel, né, que é o formato, e aí ela vai trazendo as dicas. Então, nos meses que antecedem a chegada do bebê, começa gradativamente e tal. Então, você começa a entender, tem uma brincadeira, daí tem uma análise, né? Então, que são dicas, coisas que as minhas sugestões em relação ao tema ou área, mas não são necessariamente assim, fiz isso e isso transformou, e isso gerou tal resultado. São algumas dicas, né, para que você possa aí mostrar, vamos dizer assim, o seu conhecimento.
Outro nível de conteúdo que já pode ir mais, né, já é um pouco mais avançado, por exemplo, é o que você recomenda que seja feito baseado em sua experiência, tá? Então, vamos lá. Eu tenho um negócio aqui que eu vendo esfirra árabe, né, comida árabe. Então, na minha experiência, vivendo lá no Líbano 50 anos, eu sugiro que a pessoa coma a esfirra com 10 gotas de limão e mais não sei o que. Falo isso porque assim, então você vai mostrar um conhecimento. Olha, eu morei lá no Líbano, eu tenho essa bagagem para te falar isso, né? Então, o que você recomenda que seja feito baseado em sua experiência? Então, você como dono do negócio que vende colchão, por exemplo, qual é o seu conhecimento? Qual é a sua experiência em relação a colchão? Olha, colchão da cidade 33, ele é mais indicado, porque eu tive problema de coluna, alguém da minha família, enfim. Então, o que eu quero, né, tentar explicar aqui? O que você recomenda baseado na sua experiência? Então, baseado na sua experiência como profissional, na sua experiência como dono de loja, dono de restaurante, médico, profissional liberal, enfim, baseado na sua experiência. Aqui ela traz então um exemplo de conhecimento, né? Então aqui ela mostrou a importância da socialização de um cachorro desde filhote. Aí ela passou sobre as etapas, né, do que de dar banho, de pegar no filhote, dele estar habituado. Então, ela descreveu ali, baseado no conhecimento dela, nas experiências que ela já teve com outros clientes e com os próprios cachorros, a importância de fazer esse processo de socialização. Então, é uma questão de conhecimento, né? Então, aos poucos ela relatou ali que um dia ela cortou a unha, outro dia ela deu banho, outro dia não sei o que, e aí ela baseado, né, em todo o processo que ela teve, ela traz essa informação aqui na prática, o que ela viveu e o que ela pode compartilhar com você em relação a conhecimento, tá? Então, você vê aqui que tudo é feito no Instagram, mas tem, né, níveis diferentes, né? Então, tem coisas diferentes que no caso dela, em que ela precisa se posicionar como uma profissional que sabe do que está falando, é importante ter esses níveis diferentes de profundidade. Então, se ela quer atrair mais clientes e que ela quer ser vista como uma autoridade que sabe o que está fazendo, só meme, cachorrinho bonitinho ali, não vão ajudar a vender, né, o negócio para as pessoas. No caso aqui de um outro tipo de negócio, só brincadeirinha ou só falar de produto, só compre, também não vai necessariamente criar uma imagem ou posicionamento que você quer para o seu negócio. Então, por isso que esses níveis eu acho que são importantes e é importante a gente ir sempre navegando entre eles. Informação, análise, conhecimento, e aí vem a questão da sabedoria, que é quais os aprendizados, atalhos que a sua experiência e a vivência trouxe e agora é compartilhado. Camila, eu não sou a pessoa que está ali na frente, né, do negócio, eu não sou a pessoa que vai, né, eu tenho uma loja de roupa, então eu não tenho necessariamente isso. Tranquilo, né, você, dependendo do seu nicho ou dependendo do seu negócio, não precisa navegar entre todos, né, os níveis. Eu só estou apresentando aqui para que você entenda. Então, quando você compartilha um pouco do conteúdo de sabedoria, por exemplo, né, quais aprendizados, atalhos que a sua experiência, vivência trouxe e agora é compartilhado, de alguma maneira você pode fazer isso no seu negócio. Eu trouxe o exemplo, né, do restaurante árabe, porque eu sigo um que é aqui perto de casa e é muito legal porque eles fazem os stories com o dono do estabelecimento, que veio lá do Líbano, e ele dá dicas, ele fala palavras, né? Então, é legal você ver, né, a autenticidade, a questão, né, de ser realmente uma pessoa que é de lá e trouxe a culinária, entende? Então, são alguns pontos que às vezes a gente não percebe. Então, vou lá, vendo roupa, por exemplo. Então, às vezes, o dono da loja aparecer ali no Stories, mostrar, né, a legitimidade dele em relação, olha, uma calça, na hora que você comprar a calça, você tem que fazer isso, para ver se a calça realmente é boa, tá? Então, pode ser uma ideia aí de tipos, né, de conteúdo de sabedoria que você pode explorar. No mesmo caso aqui, né, dessa questão do adestramento, o conteúdo de sabedoria é o caso, né, da experiência tida com um cachorro que passou por vários problemas de saúde, que foi adotado, enfim. Tem uma série de dificuldades, né, que a pessoa vivenciou
e agora ela vem e traz os seus aprendizados. Então, essa quantidade, né, essa variedade de conteúdo ajuda o profissional a desde chamar a atenção até mostrar o quão competente, o quão capaz ele é, baseado nas experiências que ele teve, né? Então, ou baseado naquilo que ele sabe. Então, como eu falei, alguns negócios vão poder explorar isso um pouco mais, principalmente o pessoal que trabalha, né, como profissional liberal, né? Então, como eu falei, personal trainer, dentista, dermatologista, quem dá cursos, palestra, enfim, quem é designer, quem tem uma agência, quem é consultor. Então, esses níveis de conteúdo podem ajudar, né, a construção aí da sua autoridade, né? Para quem já é um produto um pouco mais comum, né, como eu dei o exemplo do colchão, do restaurante, você pode, né, quem sabe, trazer alguns elementos desse para mostrar o quanto você sabe daquele assunto, o quanto você domina aquilo e passar confiança, né, para o seu cliente na hora de fazer a compra. Então, isso é um ponto que você talvez tenha muito forte lá na loja, né? Os seus vendedores sabem muito sobre o produto, sabem muito sobre o serviço e você pode trazer de alguma maneira isso para as redes sociais, certo? Então, como que eu sugiro essa organização desses níveis de conteúdo? Atenção, é um conteúdo mais de informação, um conteúdo mais para chamar a atenção, aí pode ser um conteúdo mais divertido, um conteúdo mais descolado, alguma coisa nesse sentido, ou alguma coisa um pouco mais polêmica, enfim, é uma informação, é algo para chamar a atenção. Para a fase de interesse, uma análise, né? Então, ó, aqui é uma lista, aqui estão algumas dicas, aqui estão algumas coisas para você. O desejo, o conhecimento, então quais as dicas que você dá baseado na sua experiência e tudo mais. E a sabedoria já para dar um shot, vamos dizer assim, mais forte de autoridade, onde você vai mostrar o quanto você realmente sabe daquilo baseado nos seus 10, 25, 30 anos de experiência trabalhando nessa área, certo? Então, essa é mais ou menos a ideia. Você vai ter as ideias de conteúdo infinitas e agora a gente começa então a organizar isso para postar nas redes sociais e, como eu falei, no próximo módulo a gente começar a distribuir esses conteúdos. Mas eu já queria ficar essa ideia para você, né, organizar o seu conteúdo dessa forma, porque você não vai necessariamente atrair um novo público com o conteúdo de sabedoria. Ele é um conteúdo já mais focado em quem já demonstrou interesse e tudo mais. Claro que não é uma regra, tá? Mas geralmente é isso, a pessoa já tá mais conectada com você, ela já tá prestando mais atenção em você, e aí você vem e traz esse tipo de informação para complementar, vamos dizer assim, a sua autoridade, certo? Na próxima aula a gente vai continuar trabalhando com essas questões de conteúdo e a gente vai entender agora como que a gente vai melhorar o nosso conteúdo no sentido de como que a gente vai deixar ele mais atrativo para as pessoas, como que a gente vai começar a diferenciar ele dos conteúdos dos seus concorrentes que eles produzem para matar as mesmas objeções que você, mas como que a gente pode começar então a diferenciar esse conteúdo da concorrência, certo? Então, espero que você tenha gostado dessa aula. Aqui embaixo vai ter o link para as ferramentas e também para o guia, então não deixe de conferir, tem várias sacadas legais lá para você. Eu vejo você então na sua próxima aula. Até lá, tchau!